Olá, eu sou o professor Rogério Araújo, de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Elas realçam a mensagem, elas transformam, elas colocam sentido na forma como se fala. Nós temos diversas figuras de linguagem e hoje nós vamos falar sobre algumas delas, colocando alguns exemplos e entendendo como elas funcionam. Por exemplo, nesse trecho desta frase, aquele tum-tum do seu coração. O que seria isso? O tum-tum parece uma batida do coração. Então, a figura de linguagem que fala sobre sons, é a onomatopeia. Então, é esse tipo de figura de linguagem que nós temos aqui. A onomatopeia fala sobre sons. Então, o sentido é usar o som para ali exemplificar a frase dessa forma. Um outro exemplo que nós temos aqui é: os diários contam segredos. O que seria os diários contam? Diários é um ser inanimado, um ser irracional, poderia ser um animal ou um ser irracional. Então, nós temos a atribuição, os contam aqui, e é a figura de linguagem que é a característica da figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Então, nós temos essa característica, este sentido de personificação das ações de seres irracionais ou coisas. Então, incorpora ali na frase para fazer este sentido. Neste exemplo, nós temos aqui: convide-o a retirar-se, por favor. O que é isso? É uma forma amena de suavizar essa frase. Então, nós temos a figura eufemismo. Então, se fôssemos falar essa frase de uma forma normal, assim, sem ficar com medo de atingir ou de falar diretamente com a pessoa, falaria assim: vai embora. Então, você fala simplesmente vai embora, mas ali convide-o a retirar-se, algo assim mais suave, que é o eufemismo. Nesta frase agora, nós temos esse trecho que diz assim: tu és a chuva e eu sou a terra. Estamos comparando aqui o tu e o eu com a chuva e com a terra. Isso nada mais é do que uma metáfora, que é uma das figuras de linguagem mais conhecidas que nós temos visto por aí. Então, nós temos a substituição de um termo comum, seria eu, você, tu, ele, por algo assim diferente, como por exemplo: eu sou a chuva, tu és chuva. Não somos chuva, mas dependendo da forma como você está falando, do sentido que a frase diz, ou o texto, ou o poema, então tem a ver com uma metáfora. Nesta próxima frase, nós temos aqui: saio do hotel com 4 olhos, 2 no presente, 2 no passado. Nós temos aqui o presente e o passado. Logo, nós estamos falando de opostos. Portanto, a figura de linguagem é a antítese. Então, é aí que fala sol, água, então bem, mal. Então, nós temos os opostos fazendo antítese. Então, é isso que fala, esse é o sentido da antítese, figura de linguagem. Nesta próxima frase, nós podemos ver aqui: costumava ler Machado de Assis. Ler Machado de Assis. Então, nós temos um termo que ele assumiu, que por ser mais conhecido, quando você fala ler Machado de Assis, você está dizendo ler os livros de Machado de Assis. Então, você subentende isso. Quando, então, um termo é muito próprio, muito assim, que fala bastante, assume aquela propriedade, então ela é uma metonímia. Então, quando você fala hoje em dia: vou comprar um refrigerante, em vez disso fala: vou comprar uma Coca-Cola, vou comprar um Bombril. Então, são termos que assumem, é tão conhecido aquele termo que ele assume o lugar ali de outro. Então, um refrigerante
é uma Coca-Cola, um Bombril, uma palha de aço, porque ele assume devido a seu conhecimento, devido a ser muito conhecido. Então, isso é uma figura de linguagem, uma característica da metonímia. Esta outra frase nós temos aqui: é tão inteligente que não acerta nada. Estranha a frase, mas nós podemos perceber que é uma ideia oposta. Então você fala a palavra inteligente querendo falar praticamente que ele é burro. Então você faz uma troca de palavras e faz uma ironia, que é uma das figuras de linguagem bem conhecidas, bem utilizadas, todo mundo no dia a dia usa. Então nós temos a ironia, que é o que fala sobre ideias opostas. Você fala uma coisa querendo falar outra com ironia. Nesta última frase dos nossos exemplos de figuras de linguagem, nós temos: peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Imagine só pedir 1000 desculpas. Ninguém nem contaria como seria difícil isso. Então nós temos: peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. O que é isso? É um exagero. Você está exagerando bastante com essas 1000 desculpas. E a figura de linguagem que fala sobre o exagero é a hipérbole. Então a hipérbole fala sobre o exagero. Então, assim, nós temos alguns exemplos, nós temos diversas figuras de linguagem, demos alguns exemplos, algumas explicações sobre como funciona cada uma delas nessa aula de língua portuguesa. Espero você na próxima aula, porque é sempre bom ler, é sempre bom aprender da nossa língua portuguesa. Tchau!